Olá pessoal do sétimo ano, estamos aqui de novo para mais um vídeo curto. Esse aqui é um assunto que vocês vão ver com mais detalhe em outro momento, mas agora a gente vai ter uma boa noção. É a diferença de action e state verbs em inglês, certo? Action e state verbs. Lembre-se, é bem interessante sempre repetir isso. Uma língua funciona bem diferente de outra, principalmente se a língua tiver outra origem, certo? Então assim, não esperem agora que vocês vão aprender inglês cada ano que vai passando, se fizerem algum curso fora da escola, então é para acelerar ainda essa parte do inglês de vocês. Não esperem que a língua estrangeira que vocês estão aprendendo, no nosso caso inglês, tenha tudo como se estivesse em português. Como se fosse, em português é assim, em inglês tem que ser igual. Isso que eu quis dizer. Certo, pessoal? Vamos ver aqui um caso que em inglês é diferente do nosso idioma, do português. Então aqui, action verbs, como o nome sugere, action é ação, são verbos que expressam ação. Como comer, olhar, falar, correr, deitar, sentar. Esses verbos que expressam ação de fato, em inglês, eles são, por exemplo, usados naquele tempo que fala de ongoing actions. Vocês se lembram do vídeo anterior? Ongoing actions, ações que estão ocorrendo agora, no momento, ou que estavam ocorrendo em determinado momento no passado. Por exemplo, deixa eu ver aqui, Vamos pegar aqui o primeiro, smell. Smell é cheirar. Se eu quisesse dizer assim, eu tenho aqui um perfume, estou cheirando o perfume, sentindo a sua fragrância. Então aqui eu estou praticando a ação. Em inglês, dá para jogar isso para o inglês mais ou menos ao pé da letra. Veja. I'm smelling the perfume. Um exemplo que eu inventei agora. I'm smelling the perfume. Então, quando vocês usarem o smell no sentido que vocês ou alguém esteja realizando o ato de cheirar, aí vocês podem usar o smelling com ing para descrever uma ongoing action. Vamos imaginar que alguém esteja fazendo a comida e você chega lá e you smell the food. I'm smelling the food. Seria uma possibilidade de usar o smell nesse sentido. Quando você descreve só o estado da comida, só faz uma ligação entre a comida em si e uma característica dela, isso não vai ser uma ação. Aí você vai usar o verbo no seu modo stative, que descreve um estado, vamos falar assim. Então, se eu quisesse dizer, this food smells, this food smells good. Vejam, de novo, assistam, se possível, de um laptop computer ou de um desktop computer. Ok, pessoal? Veja a diferença. This food smells good. Esse aqui é como se fosse um verbo de ligação. Isso aí vocês já devem ter visto, logo vão ver em português o que são verbos de ligação. Veja que é ligação porque, na minha opinião, liga o sujeito do qual vocês estão falando, né? Vocês estão falando this food, esta comida, smells good. Então, ele liga a característica da comida à comida em si. Então, liga a comida à sua característica, melhor dizendo. Então, ele não expressa uma ação. Então, ele não é um action verb nesse contexto. Então, ele não é usado geralmente, usually, com ing, nesse sentido. Entenderam? Esse é o ponto ao qual eu quero chegar. Em nossa língua é possível dizer, essa comida está cheirando muito bem, essa comida está com um cheirinho bom,
Mas em inglês eu diria this food smells good. This food smells good. Como se fosse algo permanente dela. Então você está descrevendo esse estado dela. Cheirar bem. This food smells good. Aí vocês vão usar um adjetivo aqui, ok? This food smells good. É como se fosse cheira boa. Em português seria cheira bem, mas em inglês é smells good. Com taste, que é provar o gosto de. Vamos imaginar que vocês estejam fazendo a comida e está provando para ver se o tempero está bom. Aí em inglês a palavra seria taste. É usado da mesma forma. I'm tasting the food. Tá bom, o tempero tá bom. I'm tasting the food. I'm tasting the food. Aí para eu dizer que ela está com gosto bom, aí eu vou dizer, semelhante a smells, eu vou dizer this food tastes good. Então ela está com gosto bom. Da mesma forma, é um verbo de ligação, a linking verb. Está ligando o sujeito aqui, this food, à sua característica. Então, linking verb, o verbo de ligação, para mim, de maneira simplificada, é definido dessa forma. Então, moral da história. Quando o verbo está sendo usado no seu modo stative, ou ele somente é um stative verb, porque no caso o verbo smell e o verbo taste, coincidentemente, podem ser action verbs ou stative verbs, a depender do contexto. Mas há verbos que só são stative verbs. A gente vai ver depois. Vamos ver o verbo look, que é um verbo que vocês já viram há um bom tempo, no sentido de, por exemplo, look at, olhar para. The teacher is looking at the wall. O professor está olhando para a parede, the wall aqui no contexto, a parte interna é parede, né? The wall. The teacher is looking at the wall. The teacher is looking at the camera. The teacher is looking at you. Então, no sentido de olhar, certo? O verbo look at, ele é usado com aquele ing, porque é uma ongoing action, é algo que eu estou fazendo. Eu estou olhando, eu estou virando na direção de algo e olhando para esse algo. I'm looking at you right now, guys. I'm looking at you and you are looking at me too. You are looking at me. Então, no sentido de olhar para, quando você exerce a ação do verbo, aí ele é um action verb, pode ser usado com ing. Mas o verbo look também é usado como verbo de ligação, a linking verb, para descrever o estado de alguém, a aparência, principalmente a aparência. Vamos imaginar que eu tenha acordado agora, o que, né, acordei já faz um tempinho, e aí estou com aquela cara assim de sono e venho gravar um vídeo. Aí você fala, poxa, Mr. Rocha looks terrible. Veja, Mr. Rocha looks terrible today. Are you alright, Mr. Rocha? Are you alright? Está tudo bem, Mr. Rocha? Veja, Mr. Rocha looks terrible. Nesse sentido aqui, nesse contexto, o look é um verbo de ligação. Ele não está expressando uma ação, então ele não é um action verb. Ele é um stative verb. Ele expressa um state, um estado. Ele, na verdade, ele está indicando a característica do sujeito aqui. Então ele está ligando, o verbo de ligação para mim é assim. Ele está ligando a característica ao sujeito. Mr. Rocha looks good. Mr. Rocha looks terrible today. Então ele está com uma aparência estranha. Ele está péssimo. Então vejam, nesse caso, quando for um stative verb, geralmente, eu falo geralmente porque vai haver exceções, a língua é algo vivo, entendeu? Então assim, mas em tese, pelo menos, os stative verbs não são geralmente usados com ing. Entenderam? Geralmente eu não digo Mr. Rocha is looking terrible. Não, Mr. Rocha looks terrible. A mesma coisa aqui, ó. This food is tasting good. Nope. This food tastes good. E o outro exemplo é this food smells good. This food is smelling good? No. This food smells good. Smells good. O verbo have
Deixa eu apagar aqui, que o quadro é pequeno. Vamos apagar aqui. O verbo have também, ele indica posse, não é isso? Nesse sentido de posse, ele é um stative verb. Ele não é um action verb. Como assim indicando posse? Se eu dissesse, Maria has a dog. Maria has a dog. No sentido de posse, ela tem um cachorrinho, she has a dog. Geralmente eu não uso ele com ing. Maria is having a dog. Geralmente não é usado dessa forma. Mas eu uso o verbo have como ação. Aí nossa língua tem que ter o contexto para traduzir. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, Maria is having lunch. Lembra das combinações? A gente já repetiu bastante isso aqui, ó. Maria is having lunch. Assistam de um laptop ou de um desktop, se possível, pessoal. Olha o tamanho da letra, no celular fica muito pequena. Aí vocês não vão gostar mesmo dos vídeos. Maria is having lunch. Ela está almoçando. Então, have lunch, essa combinação dessas duas palavras equivale a uma em nossa língua. Equivale a almoçar. Como é que eu digo almoçar em inglês? Have lunch. Se eu quiser dizer tomar café da manhã, aí have breakfast. Tomando o café da manhã, eu diria having breakfast. Nesse caso, o verbo have, ele é um action verb e aí, naturalmente, ele é usado com ing. Entenderam o sentido? E o último exemplo que eu dei é o verbo think, certo? Quando você diz sua opinião sobre algo, que você acredita que algo seja de tal forma, aí geralmente ele não é usado com ing. Então, por exemplo, I think this food is great. Seria mais ou menos ao pé da letra. Eu acho que essa comida está ótima. I think this food is great. I think this food is great. Eu acho que essa comida está ótima. Nesse sentido, quando você fala do que você acredita, quando você dá a sua opinião, aí o verbo think geralmente não é usado com ing. Se vocês usarem com ing, um falante nativo da língua, ou qualquer falante que domine o inglês, vai entender o que você quer dizer, mas principalmente para os nativos vai soar um pouco estranho. Alright, guys? Vai soar estranho. Aí ele é usado com ing no sentido de considerar. Quando você coloca aqui a mente para pensar em algo, cogitar as possibilidades, analisar os prós e os contras, ficar em casa ou ir para a rua e pegar o coronavírus, ou ter a grande chance de pegar e ficar doente. Então, aí nesse sentido, quando você está considerando algo, aí é muito comum, se você estiver considerando agora, por exemplo, você vai dizer I'm thinking about going to the beach. É algo que não é para pensar agora, pessoal. Não é para considerar essa possibilidade. Infelizmente. I'm thinking about going to the beach. I'm thinking about going to the beach. Poderíamos dizer I'm thinking of going to the beach. Não muda o sentido, né, no contexto. I'm thinking of going to the beach. Certo? I'm thinking about it. Então, eu estou considerando, estou pensando nessa possibilidade. I'm thinking about it. I'm thinking about it. Alright? Então, pessoal, o livro de vocês aborda essa questão da diferença do action verbs e stative verbs. Então, assim como o livro não entra em muitos detalhes, eu pensei em não entrar agora, porque há mais detalhes, vocês vão ver depois. Probably next year, provavelmente ano que vem. Ou em high school, no ensino médio. Alright, guys? Mas acredito, I believe, I think, já foi o suficiente.
So, thank you for watching and see you guys. Bye!